Boa noite, alunos do curso de extensão Revolução Industrial. Vamos dar seguimento à nossa aula, segunda Revolução Industrial. Lembrando que na aula passada nós falamos do primeiro modelo de produção industrial, que foi o Taylorismo. Falamos sobre a relação entre trabalhador e capital e suas mudanças iniciais. Falamos também que nessa etapa o trabalhador era treinado para uma só função sem receber promoções. Hoje vamos falar sobre o Fordismo, criado por Henry Ford, que foi o sistema de produção automobilística implantado na sua fábrica, a Ford Motor Company. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês a cena do filme Ford, O Homem e a Máquina, de Alan Anston, de 1987, o estado do filme americano, um filme americano que foi produzido para a TV canadense americana e é baseado na biografia de Robert Lansing sobre a vida do Ford. Retrata a sua vida desde a infância, a infância pobre que o Ford teve, morando numa fazenda no interior dos Estados Unidos, até o início do século XX, o final de sua vida, como um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Dando seguimento a essa aula, antes para a gente conhecer o Fordismo, vamos destacar aqui algumas características do Ford, da trajetória do Ford. Nos fins de semana, o Ford ele desenvolvia um automóvel na sua garagem da sua casa. E os vizinhos, ao ver tanta agitação, o apelidou de Louco Ford. Nessa fase, ele também cria o primeiro motor a combustão interna, patenteado em 1893, e o propósito dele, o protótipo dele, desse motor, era a propulsão independente movida a gasolina. Então agora aqui a gente já vê o petróleo, aqui é um outro tipo de energia entrando, que é a energia de cana-de-açúcar, que fabrica a gasolina. Diante desse êxito desse modelo, Ford deixa o seu emprego, estimulado pelo próprio Thomas Edison, que o aconselha a seguir o seu sonho. Então ele monta a sua primeira montadora, que eu já tinha citado antes, a Ford Motor Company, e em 1903, e implanta várias novidades na produção da sua linha de montagem, uma série em massa, através dos modelos do Taylorismo, seguindo, como eu tinha falado, o modelo do Taylorismo. Ele implanta o seu próprio modelo, que foi chamado de Fordismo, criado por ele mesmo. Ele criou o Ford T, que é o carro aqui que a gente vê aqui ao lado, nada mais do que uma junção prática do sistema taylorista e da facilidade dessas máquinas. Ele no caso, é um modelo de produção em massa, baseado na linha de produção idealizada pelo Henry Ford, que é, como eu falei, ele usa os sistemas primeiro do taylorista para poder aperfeiçoar o seu sistema de produção. Ford criou uma espécie de esteira rolante, onde as peças dos automóveis passavam em frente ao trabalhador, este que tinha que fazer seu serviço dentro de um curto espaço de tempo. Então agora o trabalhador ele fica ali, além de parado no mesmo lugar, ele tem uma esteira que vai levando todo o projétil, todo o seu trabalho até ele. Aqui inclusive tem uma charge, e a gente vê aqui que conta bem essa história. Essa charge ela aborda as questões de alienação, ainda continua aquela alienação do trabalho. Na charge está escrito: vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Ou seja, o cara ficava 30 anos dentro da empresa e não sabia
o que ele estava fazendo, né? No Fordismo, manteve-se também esse mesmo tipo de mecanismo de produção e a organização da gerência utilizava o sistema anterior, porém foi adicionada, né, as esteiras rolantes, como eu citei anterior, estabelecendo um ritmo de trabalho mais dinâmico, né? Então, ele tem esse ritmo de trabalho mais acelerado, mas ele não deixou de fazer a mesma coisa que ele fazia lá atrás, na época do Taylor, né? Vamos fazer aqui as características do Fordismo. Padronização dos produtos. Este sistema de produção em massa, denominava a linha de produção, constituía-se em linhas de montagem semiautomáticas, né, possibilitadas pelo pesados investimentos para o desenvolvimento do maquinário e instalação industrial. Produção em grande escala. Essa filosofia de fabricação também se baseava na produção industrial em massa e visava alcançar maior produtividade através da padronização da fabricação. O uso da linha de montagem, esse objetivo era alcançar através da divisão do trabalho em tarefas menores, onde cada funcionário é responsável por uma tarefa. Divisão do trabalho em pequenas tarefas, a minimização de custo e aumento da produtividade fazem com que os preços, né, dos produtos caiam, porém esse método acaba por desqualificar os funcionários. Então, aqui até então nada se mudou muito, né? A Ford apenas aperfeiçoa um pouco mais o sistema taylorista ao seu modo, né? No caso, coloca vamos dizer assim, esse modelo mais dinâmico, porém, né, deixa algumas coisas assim ainda bem relativos ao taylorismo. Aqui nós temos uma foto do Ford, né, do Henry Ford, e do outro lado uma mesma foto do Henry Ford com o seu modelo T, em 1921, né, em uma de suas fábricas nos Estados Unidos. Vamos passar. Bom, o Fordismo propiciou um aumento da produção de carros, o que faz com que os próprios funcionários pudessem comprá-lo, aumentando o mercado de consumo do consumidor padrão, né? Então aqui o Ford ele reinventa esse sistema através, como eu já tinha falado, né? Os funcionários trabalhavam muito mais, né? E essa divisão de trabalho e tarefas, onde cada funcionário é responsável por uma tarefa, né? Acabava também fazendo com que a produção caía, né? E com isso também caía-se e desqualificava o preço também dos produtos para que todos pudessem ter esse consumo. Nesse gráfico aqui a gente vê, ó, maior produtividade, maiores salários, maior consumo. Ford ele acha que todo mundo, né, merecia ter um carro. Então ele passa, né, ele é o primeiro a entender que seus operários eram também consumidores dos seus produtos e por isso limitou o expediente a 8 horas diárias e aumentou o salário de seus funcionários, né? Tem relatos que em 1914 o salário era de 5 dólares diário. Então, aqui já começa o Fordismo a tomar as suas próprias rédeas, né? O seu próprio formato fordista. Ford acreditava que todos eram possível, né, consumir, né, os seus produtos, todos eram possível ter uma renda melhor. Fordismo versus Taylorismo. Henry Ford aperfeiçoou os preceitos de Frederick Taylor, denominado taylorista, sobre o conceito de linhagem de montagem. Por outro lado, Ford incluiu a verticalização pela qual controlava desde as fontes da matéria-prima até a produção das peças e distribuição de seus veículos.
essas seriam as principais diferenças entre os dois, né, os dois métodos. Como eu tinha dito, ele começa a enxergar o funcionário, ele começa a ver o funcionário, e ele acha que todos merecem, né, ter uma igualdade. Aqui já começa também a surgir alguma partezinha assim do chamado socialismo, né, igualdade para todos. Então vamos lá. Bom, abrindo aqui um parênteses, né? Esse slide aqui, o Ford, sua Fordlândia, eu abri aqui um parênteses para dizer, né, que o Ford ele acreditava tanto no seu modelo que ele criou, né, devido à concorrência da Inglaterra, né, ser a dominante na época da borracha, ele achou que podia criar uma sociedade, claro, né, no qual ele também se pudesse, né, se beneficiar. Então ele veio para o Brasil, no Pará, né, na Amazonas, e instalou uma nova, né, uma cidade totalmente americanizada. Né? Ele construiu essa cidade sonhando, né, um sonho americano na América. Tem vários, né, vários vídeos que falam sobre documentários, né, que falam sobre essa cidade. Inclusive hoje eles tentam, né, fazer dela uma cidade turística, mas na época, né, os trabalhadores que vinham de fora eram apenas os encarregados e os engenheiros, né, aqueles que iam de uma certa forma é, ensinar, né, ao povo daqui, né, e acabou-se que foi uma corrida como se fosse uma corrida assim, tipo uma corrida do ouro, porque ele abriu vários, várias vagas, né, de trabalho, né? Só que com isso, o que que acontece? Depois disso, ele teve muitos problemas também, né, com essa cidade. Depois dele pegar e contratar, né, muitas pessoas, né, teve alguns que teve resistência, né, alguns empregados começaram a ter suas resistências porque eles já não aguentavam serem maltratados. Eles achavam que a escala de trabalho era muito longa, não estavam acostumados a trabalhar com crachá, com uniforme, enfim. Então começaram a ter as primeiras, né, os primeiros problemas foram com os empregados e os chefes, né, seus chefes ou supervisores, né? Os empregados também não aguentavam a dieta, né, que era uma comida americanizada, né? Ele achava que todo mundo tinha que ter a mesma dieta e o pessoal aqui, no caso, né, que eram muitos nordestinos, eles tinham a mania de comer uma comida mais pesada. E essa comida, obviamente, lá depois do almoço, né, dá aquela canseira, até porque é um lugar muito quente. Então acabava se perdendo muito tempo, né, de produção de trabalho. Isso acabava entrando em conflitos, né? E motins e brigas e até mesmo de violência, né? Tem relatos que falam, né, que precisou de diretores e supervisores saírem correndo para dentro da selva e pedir até a ajuda do exército brasileiro. Enfim, tem vários documentários que contam sobre essas histórias, né? Problemas também com a mão de obra barata, né? Essas pessoas, elas não eram totalmente qualificadas. Muitos deles eram até analfabetos, né? Não sabia como mexer numa máquina, como manejar uma máquina, né? Então era muito difícil pegar e passar esse ensinamento para essas pessoas, né? Então e sem contar, né, que ele fez uma promoção no país inteiro, né, como eu falei. Então foi uma corrida chegando o ouro, assim, o pessoal sabia que tinha emprego e chegava assim aos montes todas as semanas, né? E aqueles que conseguiam ficar, né, empregados, ficavam ali dentro da Fortland, né, que é o chamado, né, daquela cidade. E os que não conseguiam ficavam ali pelas redondezas mesmo do Acre, da Amazônia, né, por ali esperando uma oportunidade, né, para tentar entrar nesse sonho americano, né. Ele também não conseguiu, né? Um outro problema também foi com relação às seringueiras,
né? As seringueiras aqui as pessoas não sabiam como plantar, então acabavam se plantando umas próximas às outras, acabava que essas seringueiras por si só davam pragas, o solo também não tinha aquele respeito, né, de plantio que tinha que descansar a respiração do solo, cultivo, né, desse solo. Ele enfrentou também problemas com pestes, né? Muitos de seus diretores e engenheiros pediram para voltar para os Estados Unidos porque não aguentavam o calor, febre amarela, mosquitos, enfim, pestes da região, né? Tem um relato que fala que teve três diretores dele, que um parece que suicidou-se se jogando no rio. O outro foi embora assim que perdeu 3 filhos, né, dentro dessa floresta. E o terceiro, por si só, não ficou, digamos que nem um mês. Então, quer dizer, muitos problemas enfrentados também, né, com essa mão de obra qualificada, mas que também não tinha conhecimento do local, então, e nem do clima, né? É, então ele teve esse problema, né? Só que o bom tempo, né, que ele ficou ali, também se dizem que ele conseguiu, né, levar uma das melhores borrachas do estado daqui, né, do Brasil para os Estados Unidos. Outros já dizem que ele não teve muita sorte, que ele não levou quase nada, só teve problemas, né? E, e só prejuízo, né, gigantesco, né? Hoje, né, a Fordlândia, ela é uma cidade fantasma, né, considerada uma cidade fantasma, que foi comprada pelo nosso governo no finalzinho da década de 40, ou seja, 1940, por cerca de 250 mil dólares na época, né? Alguns moradores ainda vivem no local, porque teve muitas pessoas que nasceram lá, então são pessoas, né, que abrigam nessas poucas casas que ainda estão de pé, são pessoas que nasceram, né, em Fordlândia, e é um município muito pequeno, muito parece que afastado até mesmo da cidade principal do Acre, né? Então eles tentam hoje com a maneira com essa história, né, da Fordland, essa coisa toda do Ford, tentar levar um turismo para lá, né? Tentar fazer daquilo ali uma cidade turística, né? Não uma cidade fantasma como muitos dizem, né? E na época, né, a gente vê aqui nas fotos, ó, tem uma foto aqui de 1934, quando a cidade era ativa, né? Diziam, né, que tinha uma piscina lá comunitária que era comum a todos, escolas, hospitais, restaurantes, um salão de entretenimento, né, para bailes, filmes hollywoodianos. As moradias eram inclusive gratuitas, vinham, né, dos Estados Unidos, aquelas casas todas desmontadas para montarem ali, né, no local, né? É, diziam também que tinham assim, os melhores salários, né? Então por isso que muita gente queria ir para lá. E hoje, né, essa foto aqui é uma foto de 2012, mas eu não acredito que não esteja muito diferente, né? Esse prédio aqui que é o mesmo prédio, né? Você vê que é uma parte, né, do galpão da fábrica todo depredado, todo, enfim, né? Deixado, né, a revelia do tempo, né? Parece que o governo não dá muita importância por essa parte, né? Então é uma construções, né? São construções em Forlândia do antes e o depois, né? Que eu coloquei aqui nessas fotos, né? Para que vocês conheçam. E quem tiver curiosidade, no YouTube tem vários documentários, né? Vários documentários sobre essa, essa cidade que faz parte do nosso Brasil e que foi uma das primeiras, né, indústrias, né, do Ford que veio para cá, né? Vamos ver aqui. Então, aqui as inovações do Ford, né? As principais inovações do Fordismo são de natureza técnica e organizacional. Então, ele achava que todo mundo, né, deveria viver num ritmozinho organizacional, né? Ter horário para acordar, trabalhar, comer, descansar e etc, né? A implantação, né, das esteiras rolantes, que a gente falou lá no início da aula, né, que levam a parte do produto a ser fabricado até o funcionário. Estes passaram, né, a realizar trabalhos extremamente desgastantes e repetitivos. Então, quer dizer, hoje em dia todas essas esteiras aí, né, que a gente vê nos lugares, até mesmo, né,
em supermercados. Imagine a menina antigamente ela tinha que puxar, né, o produto até ela, ou então a gente tinha que levar o produto até ela. Hoje em dia não, coloca-se ali na esteira, o produto vai até o funcionário sem ele fazer nenhum esforço, né? Devido, né, à especialização funcional a que eram submetidos, né, e pela qual ficaram limitados, esses trabalhadores não conseguiam se qualificar porque não conheciam, né, as outras etapas da produção, é aquilo que eu também já tinha comentado, ele tinha muitas ideias, muitas de maquinário, mas as suas ideias como pessoa, no caso, continuava, né, com aquela mentalidade taylorista, né? Então, quer dizer, ele achava que o funcionário só fazia aquilo ali e pronto, não precisava, né, se qualificar. Como hoje a gente sabe que no mercado de trabalho, quem não conhece toda a produção acaba ficando para trás. Além da falta de qualidade, né, profissional, os operários sofriam com a dura jornada de trabalho e aos poucos direitos trabalhistas, né? Então outra reivindicação, né? Mais uma vez, os funcionários não estavam, né, adaptados a ter aquela horário de jornada, aquela jornada de trabalho com tudo certinho, queriam terminar, terminei aqui, quero ir embora. Não, você tem que cumprir seu horário, acabou, mas você continua no trabalho no seu trabalho, né? Até dar o seu horário e bater ponto. Então, eles não tinham essa mentalidade, né? Esses funcionários. Apesar disso, né? A melhoria, né, no padrão de vida da classe operária industrial foi notável e permitiu o estabelecimento desses trabalhadores enquanto consumidores também. Foi aquilo, ele, em contrapartida, ele dava melhores salários e achava que o funcionário tinha direito, sim, a consumir um carro, a ter um carro, né? A comprar um carro. E fora as outras coisas, né, que ele deixou, que ele proporcionou, né, como os hospitais, as escolas, né, o lazer, né? Dizem, né, que a Forlândia, né, é uma ideia do Ford, da sua antiga fazenda, do lugar onde ele morou, né, onde ele cresceu, onde ele realmente começou a ter suas primeiras ideias. Então, a partir dali, ele começou a ter aquele mundo, né, fantástico, aquele mundo que ele achava que era o ideal para todo mundo. Mas nem sempre a gente sabe, né, o que é bom para mim, às vezes não é bom para você, ou não é bom para o outro, enfim. Mas ele deixou é, é, bastantes inventos, bastante teorias também. Ele tem muitas frases, né, que falam, né, que ele relatava, né, nas suas entrevistas, que quando ele dava. E o declínio, né, do Fordismo ele foi devido à rigidez, né, do método produtivo, né, ele entrou em declínio a partir de 1970. Nessa época, né, aconteceram as sucessivas crises, né, do petróleo e a entrada dos japoneses no mercado automobilístico. E isso aqui é o assunto da nossa próxima aula, né? Nós vamos falar sobre o toyotismo, né, que é um sistema criado pela indústria da Toyota. Então, esse é um assunto da nossa próxima aula. E para reflexão de pensamento, eu vou deixar aqui para vocês uma frase do Henry Ford. Obstáculos são aquelas coisas assustadoras que você vê quando desvia seu olhar da sua meta. Então, quer dizer, nós não devemos desviar o nosso olhar da nossa meta nunca, porque eu acredito que mesmo ele tendo ficado decepcionado, né, com a Orlândia, né, ou até mesmo com o seu processo, né, de industrialização, com certeza em alguns momentos ele achou assim, eu estou certo, eu acertei. Então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A nossa próxima aula é o toyotismo. Se vocês quiserem, né, e bom, né, pesquisar um pouco antes para entrar já sabendo, né, o que é o assunto. Aguardo vocês na próxima aula. Boa noite a todos.